Cultivar orquídeas em madeira é a receita do sucesso que você precisa no seu cultivo de orquídeas. Tudo que você está vendo aqui ao meu redor nesse vídeo é resultado de enraizamento, de crescimento, de plantios em madeira. Seja cachepô, seja bolachas, sejam tábuas, toquinhos, cascas, tudo aquilo que é referente à madeira, a sua orquídea com segurança vai gostar. E esse vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas é para te mostrar opções de madeiras que você pode usar, que eu uso no meu orquidário, dá muito resultado e com certeza eu vou te recomendar por todo esse vídeo. Então, vem comigo para esse conteúdo, eu espero que você goste e já prepara o seu like no vídeo, um comentário que eu quero saber o que você achou de tudo isso e principalmente, qual madeira você usa para plantar suas orquídeas. Vem comigo. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é o que é uma orquídea. Quando você souber o que é uma orquídea, pronto, acabou. Nada mais vai ser dificultoso para você. Orquídeas são plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que nascem, crescem e se desenvolvem lá na natureza sobre as outras árvores sem parasitar. Ou seja, lá na árvore, o que tem para ela, por exemplo, é um toco. Imagina que esse daqui é um galho de uma árvore, e realmente é, né? Ela gruda no galho e a primeira coisa que faz é enraizar por todo o local de plantio. Por isso que a primeira coisa que você vai fazer é olhar a sua orquídea depois de plantado e ver o enraizamento. Enraizou? Ótimo. Ela não fica sugando vida da árvore. Por isso que ela não é uma parasita. Ela só encosta ali e se apoia. Ela enraiza bastante para se apoiar. Se ela fosse uma parasita, ela não poderia estar plantado em vasos de madeira, porque todos esses vasos e tocos são mortos, correto? Não tem vida aqui para ela ficar sugando. Então você já entendeu que ela não é uma parasita. Igual orquídea é bromélia, tillandsia, chifre de veado, que são os platyceriums, as samambaias. Então agora que você já sabe que tudo isso daqui é natural para ela, você já sabe que o natural que dá certo fora do seu cultivo de orquídeas, do seu orquidário, do seu cantinho de orquídeas, vai dar certo dentro também. E aqui eu tenho muito de tudo isso que eu estou te falando. Tem pedaços de toquinho, tem bolachas, por tudo quanto é lado você vê bastante enraizamento, porque raiz é a vida da orquídea. E tudo isso aqui é muito simples. E agora que eu já te mostrei todos esses resultados, vamos agora ao que vai interessar muito para você. Quais madeiras eu te recomendo para o plantio das suas orquídeas? Primeiro eu quero que você tenha essa primeira impressão de todas essas madeiras que estão aqui secas. Você me viu desse ângulo, agora vai me ver do ângulo daqui, para você prestar atenção em tudo. Primeiro você vê todas secas, porque é dica de cultivo isso. Agora dá uma olhada em tudo de novo. Chega. Todas essas madeiras eu tenho separado no meu orquidário para em algum momento da minha vida de cultivo de orquídeas eu plantá-las aqui. Acabei de molhar tudo, tendo te mostrado tudo antes, seco, para que você junto comigo na explicação desse vídeo veja acontecer aqui o que precisa acontecer com as suas orquídeas plantadas. A gente sempre vai dar preferência para plantar orquídeas nas madeiras mais duras e nas madeiras que retêm um pouco de umidade depois da rega. Então a gente primeiro vai ver ela assim, olha, a madeira pura. Qual madeira eu tenho aqui? Em primeiro lugar, os cachepôs aqui na frente dispostos são cachepôs de madeira peroba.
E aí eu tenho casca de peroba aqui, olha só. Exatamente a casca da árvore. É mais leve, é mais maleável, é super tranquilo de trabalhar o plantio nela. Aqui do lado eu já tenho madeira de jatobá, essas grandes. Os cachepôs são de madeira roxim, outra madeira muito boa de plantio de orquídeas. Esses tocos são de acácia negra. Aqui eu tenho a madeira camará. Alguns conhecem como cambará, mesma coisa. Muda a pronúncia de região para região. Aqui mais acácia negra, aqui uma placa de madeira peroba que vai durar para sempre. Pau de café, nesses toquinhos que eu tenho aqui, e tenho mais de 1000 catleias valquerianas naquela minha bancada de frente plantadas. Aqui também pau de café, cachepôzinho assim. Madeira de casca de paraju, que muitos conhecem como maçaranduba. Aqui eu tenho madeira braúna. Aqui, jabuticaba. Aqui são alguns vasos de barro, que não vai entrar em questão no nosso vídeo de aprendizado de madeiras, mas vai servir de exemplo. E aqui, nó de pinho. Lembrando que nó de pinho é diferente de pinos, tá bom? Pinos a gente não usa para plantar orquídea. Pinos é uma madeira que ela é cortada do eucalipto tratado. Em alguns lugares esse eucalipto ainda é verde. É super tóxico para as raízes. Então a gente nem planta. Mesmo porque nós temos acesso a tantas outras madeiras que são mais nobres, mais duráveis, que não tem por que a gente pensar no eucalipto. Não é que não vai dar certo. É que a probabilidade de dar errado é tão grande que a gente nem pensa nele. Então olha só. Enquanto eu fui falando para você, já foram secando algumas madeiras. Quando você planta a sua orquídea na madeira e você faz uma rega nelas, por exemplo, é necessário que tenha umidade na madeira para a sua planta absorver e continuar se hidratando, se nutrindo. A melhor madeira que mantém essa água mais acumulada é o camará. Marcos, onde eu encontro essas madeiras? Bom, em primeiro lugar, aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas, nós temos uma playlist onde esse vídeo está inserido, que se chama Madeiras para Orquídeas. Nessa playlist, nós temos 64 indicações de madeiras diferentes para você plantar suas orquídeas. No Brasil e no mundo, com certeza você vai ter acesso a algumas dessas madeiras, inclusive as que eu citei aqui. Eu não compro muitas dessas madeiras. Isso daqui é material de descarte. Não é para você assistir esse vídeo e sair desmatando a mata perto da sua casa, num sítio que você for visitar, não. Mas sempre que houver uma poda na sua cidade, no seu bairro, de algumas árvores, você pode pegar e plantar orquídeas nela. Ipê, por exemplo, eu não citei aqui porque eu já usei bastante, não tenho mais para citar. Mas é ótimo para o plantio de orquídeas e muita gente tem acesso. Então, fez a poda de um galho, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Deixar essa madeira secar. Você não planta em madeira nenhuma verde. A madeira verde, ela vai se dilatar, então ela vai criar ranhuras, ela vai trincar, ela vai descascar, ela vai expandir o cerne. Então, se você plantou a sua orquídea ali, é capaz dela cair. Ela também vai ficar chorando, vamos dizer assim, aquela pequena resina de corte, coisa que depois de seco não tem mais. Uma madeira de fácil acesso que as orquídeas amam, o pau de café. Aqui na frente você está vendo o seguinte, eu vou nessas lojas de artesanato, sabe, que faz casinha de passarinho, que faz puleirinho para você colocar na roça, para beija-flor pousar, comidinha para pardal e rolinha. Tudo isso é feito com pau de café. Aí eu peço para fazer um cachepô, eu peço para cortar umas tirinhas dessa, maiores para mim. Faço furos e vou plantando. Tem tanta madeira que elas estão até querendo fugir de mim aqui. Então eu sempre deixo elas prontinhas assim, ó, para eu só pegar, fazer um plantio rápido, amarrar umas mudas aqui, olha. E o resultado é o que você já viu nesse vídeo que eu mostrei no início, um monte de enraizamento. Então eu te falei sobre as madeiras que estão aqui, que você precisa deixar secar.
E agora, ainda mais, madeiras duráveis. Eu vou te dar um exemplo aqui da braúna. Eu tenho essa raiz de braúna aqui e também tenho essas outras lascas que olha só que interessante. Hoje em dia, se você andar por um sítio, por uma fazenda, por um pasto, as cercas, elas na maioria, pelo menos aqui no meu estado, Espírito Santo, já foram todas trocadas por arame farpado e eucalipto tratado. Eucalipto tratado tem uma durabilidade assim, de às vezes 12, 18, 20 anos. A madeira braúna, ela é pesada. Antigamente, era essa madeira que era usada nas cercas, nos pastos. Então, quando houve essa troca, pelo menos aqui na minha região, da braúna pelo eucalipto tratado, quem me segue aqui no Instagram, Marco Júnior Orquídeas, e quem é inscrito há bastante tempo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas no YouTube, vai lembrar de que eu já parei meu carro na beira da estrada várias vezes, só colocando esses toquinhos dentro e plantando as minhas orquídeas. Eu tenho várias aqui plantadas em braúna, já vendi muitas super enraizadas da braúna. Então, por exemplo, eu não gastei R$1 para ter essas madeiras. Você que tem acesso a andar por sítios, chácaras, fazendas, podas de área, se você mora numa área rural, vai caminhar que você com certeza vai encontrar um galho caído, alguma madeira que às vezes ia ser queimada, como essa daqui, por exemplo, olha, tá até preta, ela ia ser queimada no forno, porque braúna é uma ótima lenha. Só que eu não faço comida em fogão a lenha, apesar de amar, porque é muito gostoso, né? Um feijãozinho, uma galinhazinha, uma canja. Mas aí eu uso para plantar as minhas orquídeas. Também temos aqui paraju, a maçaranduba. Essa madeira, sabe qual é? Pelo menos aqui no Espírito Santo, ela é usada para telhados. É uma madeira muito dura. Aqui eu tenho as cascas dela, que continua sendo muito dura, resistente. Eu digo que é pro resto da vida, mais 6 meses. Porque é eterno isso daqui, né? Não vai deteriorar nunca. Bicho não come, cupim nem chega perto, é muito duro, você não vai querer roer no dente. Então, assim, dá para usar bastante. Inclusive, tem madeira que eu reaproveito. Porque, olha, aqui, por exemplo, eu plantei algumas orquídeas pequenas, precisei vender porque deu um resultado fenomenal. E aí, é muito pesado isso daqui. Então, eu não queria me desfazer da madeira e quem comprou a planta, eu tenho certeza que ia ficar achando o frete muito caro. Com certeza, porque é muito pesado. Então, eu retirei a planta daqui, plantei em outro local e continuei com a madeira. E assim eu faço com muitas outras aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu fiz isso. Aqui, eu tenho bolachas de acácia negra. Na minha região aqui, que é em sítio, a acácia negra é uma árvore que ela é nativa daqui. Assim como em outras regiões, existem muitos ipês por onde você anda. Existe jatobá, existem muitas madeiras que tem poda nas árvores, a prefeitura corta, aquilo vai ser jogado fora em lixão, aquilo vai ser queimado para virar detrito. Então você vai fazer o quê? Leva para casa. Já tem alguém, um trabalhador lá fazendo a poda? Fulano, você pode cortar um toquinho menor para mim, porque eu tenho uma orquídea em casa, vai ficar linda aí. Tenho certeza que ele vai cortar. Se ele te pedir muito, vai ser um refrigerante gelado em troca da madeira. E aí você vai para casa super contente. Eu já fiz isso e recomendo. Então, assim, aqui são alguns exemplos do que você pode usar para você não ficar gastando comprando cachepô, gastando comprando substrato, gastando comprando vaso. Se você economiza de pouco em pouco em tudo isso, que é ótimo para suas plantas, depois você gasta essa economia sua comprando orquídea, aumentando a sua coleção, tendo aquela planta que você tanto acha bonita na internet, vê alguém mostrando, e é muito legal. Agora você vai andar comigo, porque eu vou te mostrar na prática isso daqui, ó. As madeirinhas de pau de café. Porque eu sei que você vai andar nessas lojas de artesanato de madeira, procurando essas madeiras que eu uso e vai conseguir achar. O acesso de tudo isso é muito, muito, muito fácil. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, inclusive aqui eu tenho bastante Cattleya clande plantada nesses toquinhos também. Assim como eu também tenho um vaso plástico. Olha só que bonito. E aqui, nessa visão, você vai ver esse monte de Cattleya valqueriana, tudo plantado em madeira pau de café. E como que elas crescem muito bonitas. E aqui elas vão até a floração. Bom, aqui também eu tenho outras madeiras que são
Resultado, aqui por exemplo, onde o Dom está, meu amorzinho, é um tronco de camará. Eu ainda não plantei nada aqui, mas eu vou plantar com certeza. Vem passear papai, meu amor. Aí aqui, olha, eu tenho o tronco de camará, como eu acabei de mostrar, e também de jabuticaba. Muitas pessoas têm, né, uma árvore de jabuticaba em casa e não sabe que dá para plantar nos galhos, porque ele descasca e tudo mais. Mas olha, você precisa amarrar bastante a sua planta. Olha aqui o amarrilho plantado, tá vendo amarrado? Depois que ela enraizou bastante, as cascas não caem mais. E mesmo que caia um pedacinho ou outro, olha, com o tempo, a sua planta tá firme porque ela tá presa ali, nada vai acontecer com ela. Eu acho muito bonito. Você poupa espaço no seu orquidário. Se você não tem bancadas, você pode fazer vários arranjos assim. E isso, florido, é compensador demais. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha agregado muito valor no seu cultivo de orquídeas e possa te trazer essa luz do que é fácil e do que é econômico. Lembre-se, esse daqui é um dos muitos conteúdos que nós já temos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. São mais de 1.500 vídeos para você assistir quando, onde, como você quiser e colocar em prática para ter muitos resultados. O que eu peço de você é só que, se você for novo aqui no canal, se inscreva. É de graça, você me ajuda muito. Nós crescemos e cada vez mais pessoas que amam orquídeas vêm para o nosso convívio e se apaixonam por essa vida que é maravilhosa. Tchau! E até o próximo vídeo.